Isaías, capítulo 9, de 2 a 6. A minha versão é a Nova Versão Internacional. Se os irmãos quiserem ler, é uma Bíblia que facilita o entendimento, não é? Poderão ler na projeção que nós iremos ter aqui, né? Ou se quiserem ler nas suas próprias Bíblias, também poderão ler. Eu fiz o contrário que o pastor fez de domingo, né? O pastor disse que a Bíblia tem que ser cheiro de Bíblia, né? Eu acho que a Bíblia que tem cheiro de Bíblia é a Bíblia que facilita o entendimento da pessoa que está lendo. Então, por isso eu leio Nova Versão Internacional. Amém? Isso que é amém fraco, irmãos. Amém, irmãos? Amém. Ah, sim, o amém tem que ser mais forte, né? Diz assim a partir do verso 2: O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste em sua alegria. Eles se alegraram diante de ti, como quem se regozija na colheita, como quem exulta quando divide os bens tomados numa batalha. Pois tu destruísse o jugo que os oprimia, a canga que estava em seus ombros, e a vara do castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiros, usada em combate, toda veste revolvidas no sangue, serão queimados como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Amém? Vamos ler, mesmo se você quiser ler na sua própria versão, poderá fazê-lo. Vamos ler o verso 6, todos juntos, vamos lá? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, grande Deus e Pai nosso, a minha vida está entregue em Tuas mãos, como obreiro Teu, como um pastor Teu, a serviço do Teu reino. E as pessoas que estão aqui, creio, que também estão aqui para ouvir a Tua palavra, e por isso eu te peço que eu seja apenas um instrumento, que o Teu nome seja glorificado, que a obra maravilhosa de Jesus seja exaltada, e que a salvação possa acontecer nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amados, quando se fala em rei ou em reino, o que é que a gente pensa? Rei e reino, a gente pensa em quê? Vem em nossa mente o quê? Riqueza, fartura, pompa, poder, não é verdade? Coroa, trono, domínio, uma série de coisas vem à nossa cabeça quando nós pensamos, Rodrigo, em rei e em reino, não é verdade? Mas o rei, que eu desejo falar nele nesta noite, ele tem uma vida totalmente diferente desse rei, desse reino. Ele era diferente por algumas coisas. Sobre esse rei, algumas coisas importantes, Elaine, sobre a vida desse rei. A primeira coisa, ele nasceu em uma manjedoura, e nós podemos dizer que essa manjedoura era um local onde ficavam os animais. Não teve as boas novas quando ele chegou. Ele nasceu entre animais. Em segundo lugar, foi criado em Nazaré. Nazaré era uma aldeia que todos criticavam, que todos falavam mal. Até um dos seus discípulos disse: alguma coisa boa pode vir de Nazaré. Terceiro,
Seus primeiros seguidores eram homens iletrados, incultos, na sua maioria. Quarto, sua família era família de carpinteiro que trabalhava com madeira. Quinto, segundo ele próprio, não tinha onde repousar a cabeça. Sexto, a sua entrada triunfal em Jerusalém foi um jumento, filho de uma jumentinha. Sétimo, foi traído por um dos seus discípulos. Foi negado por outro e abandonado pela maioria. Está entendendo, Lucas? 9, morreu morte de cruz. Foi sepultado em um sepulcro emprestado. Deram para ele ser sepultado. Que rei é esse? Eu estou falando de um rei que foi morto, mas ressurgiu. Mudou a história. Este é o Rei Jesus. Amém, irmãos? Esse é o Rei Jesus, o meu Salvador, o nosso Salvador, e quem sabe também o seu Salvador. Em primeiro lugar, irmãos, esse rei era um rei ao modo de Deus. Era um rei ao modo de Deus, porque um menino nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Queridos, essa profecia de Isaías foi feita mais ou menos 700 anos antes de Jesus. Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Na perspectiva de Deus, estava tudo correto, porque Deus, ele detesta a soberba e ama a simplicidade. Deus, repito, detesta a soberba e ama a simplicidade. Jesus, ao se referir a João, o Batista, afirmou que dos profetas ele era o melhor, porque ele não era profeta dos palácios, não, ele não era um palaciano, não, mas estava no meio do povo, dos pobres, denunciando o pecado. Jesus o elogia por isso, dizendo que nascido de mulher não havia, Lila, outro igual a João Batista. No Salmo 76, versículo 12, diz: aqui ceifará ou quebrantará, ceifará o espírito dos príncipes, é tremendo para com os reis da terra. Ou seja, não é só ceifar, ele quebra o espírito dos príncipes ou dos governantes, e o seu poder estará em toda a terra. Jesus era um rei, irmãos, diferente de todos os reis que conhecemos, pois era um rei segundo o padrão de quem? De Deus. Ele era um rei segundo o padrão de Deus. Aquilo que Deus queria, Deus fez na vida dele. Em segundo lugar, esse rei era um rei diferente, porque era um rei que trouxe luz sobre a terra. No verso 2 do texto, nós podemos ver o seguinte, e eu gostaria que todos lessem comigo, desde Carlinho lá atrás, até a irmã Elaine aqui à frente. Vamos todos, vamos lá. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Amém, irmãos? Nas trevas estava um povo, mas resplandeceu-lhes a luz. O quadro é poético e nos mostra um contraste acentuado, porque os que estavam separados, estavam na morte, viram a luz brilhar para iluminar as suas vidas. Por favor, Lu. Esse texto nos mostra, se sua vida é marcada pelas trevas da dúvida, o Rei Jesus é o que? A resposta. Jesus é a
resposta. Se você vive em dúvida em sua vida, Jesus é a resposta. Segundo, se sua vida é marcada por um pecado ou por pecados que lhe envolve, Jesus lhe dá o perdão e lhe traz a paz, ou para trazer a luz, perdão. Se sua vida é marcada por um pecado que lhe envolve, Jesus quer lhe dar o perdão e lhe trazer a luz. Perdão e luz para quem vive em um emaranhado de pecado. Amados irmãos, não tem um rei como esse. Não tem um rei como esse. O salmista, amados irmãos, no Salmo 139, verso 12, vai aparecer aqui na nossa projeção, ele nos mostra algo maravilhoso desse rei aos moldes de Deus. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Ou seja, nem a escuridão, nem as trevas, irmão Pedro, pode nos esconder de Deus. Sabe por quê? De Jesus, sabe por quê? Porque as trevas e luz para ele é a mesma coisa. Ele fez o sol ardente, não é verdade? Ao meio-dia, quem consegue olhar para o sol? Quase que ninguém aqui. E como a gente vai poder olhar para Jesus, o nosso supremo Salvador e Criador de todas as coisas? Quem vai poder? Como diz o hino do cantor cristão, quem poderá olhar aquele que do sol é Criador? Quem poderá olhar aquele que do sol é Criador? Por isso, irmãos, eu insisto, deixa a luz do Salvador invadir teu coração. Ele deseja iluminar os recantos do teu coração e trazer à luz os teus maiores segredos, talvez pecados escondidos que você tem em sua vida. Ele deseja retirar de você e fazer de você uma luz a brilhar aonde quer que você esteja. Aonde quer que você esteja. Queridos, em terceiro lugar, esse rei será para você um maravilhoso conselheiro. Ali tem Jesus sentado no banco e um jovem, como se estivesse aconselhando o jovem. Ele será para você, Jadinho, um maravilhoso conselheiro. Tem planos, Jesus tem planos, pois a encarnação de Jesus foi plano eterno de Deus. O Senhor não mente, nem os seus planos podem fracassar. Isso não acontece com o Senhor. Se Jesus prometeu algo para você, a bênção vai chegar, meu irmão. A bênção vai chegar, minha irmã. A bênção vai chegar, meus irmãos. Jesus tem três formas de responder. Primeiro é com o quê? Com sim. A bênção chegou. A bênção está com você. A bênção está em você. Na sua casa, a bênção é sua. Tome posse dela. Foi Jesus que deu a você. Por isso, tome posse dessa bênção. Experimente aquilo que Deus tem para você. Em segundo, ele pode dizer não. E eu, irmãos, posso dizer que algumas vezes eu recebi não de Deus. Mas lá na frente, eu percebi que aquele não de Deus foi para a minha alegria, foi para a minha sorte, foi para a minha bênção. Porque eu não poderia tratar aquilo que eu queria daquela forma. E por isso ele disse não. E eu experimentei o não de Deus. E esse não de Deus, quando vier para você, meu irmão, meu amigo, saiba que é o melhor não que você já ouviu na sua vida. É um não que abençoa a sua vida, como abençoou tantas vezes a minha. Mas, Vanildo, tem outra forma que Deus pode responder. Qual é a outra forma? Espere. Nem que sim, nem que não. Ele está parecendo que está dizendo assim: olha, espere que eu estou trabalhando para te dar uma bênção maior, para abençoar a tua vida mais do que você imagina.
para falar lá no seu coração de uma forma mais forte do que você sempre pediu. Você tem pedido algo ao Senhor? Ele pode responder com essas 3 respostas: sim, e enviar a bênção. Pode responder também com não vir a bênção, e agradeça a Deus por isso. Ou pode, Danilo, também dizer: espere, Ele vai estar trabalhando nessa bênção, para que você possa sentir-se a melhor mulher, o melhor homem, o homem mais abençoado da terra, quando Deus trabalha para a sua vida. Amém, amém, irmãos. Isso é importante a gente entender. Deus, Ele tem planos para você. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado, olhando nos olhos dela ou dele. Diga assim: Deus tem planos para a sua vida. Deus tem planos para a sua vida. Esse Jesus que é conselheiro também tem propósito. A vida de quem pertence a Jesus, do ponto de vista humano, não tem sentido, irmão Dalso, não tem sentido. Eu vou dizer por quê. E eu vou dizer por quê. Porque o Espírito de Deus, Ele trabalha em nossas vidas e mostra propósitos até quando morre alguém. Quando morre alguém. Certo empresário no século passado, americano, ele mandou as suas 2 filhas e a sua mulher para Londres, na Inglaterra. E naquela viagem ele estava muito atarefado, enviou sua mulher, suas filhas e a sua esposa. E naquela viagem houve algo não agradável. O navio, Lucas, naufragou. E as 2 filhas dele e a sua esposa morreu. Quando vieram falar com ele, claro que ele ficou triste, claro que ele chorou, claro que ele sentiu uma dor muito grande em seu coração. Mas ele pediu: leve-me para o local onde isso aconteceu. E levaram. E ali ele compôs uma música que eu acho um dos mais belos hinos do cantor cristão e do hinário para o culto cristão. Daqui a pouco nós vamos passar no telão para você ver. Irmãos, ele diz que paz a mais doce me deres gozar, ou dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, me faz saber que feliz com Jesus sempre sou. Existe explicação para isso? Não existe. E eu posso contar um outro que eu presenciei lá no seminário. Tinha um jovem que estava no 4º ano de medicina, e ele foi para um evento missionário onde as pessoas pregam sobre vocação. E ali o pastor pregou, a irmã Silvana Paula, e aquele jovem foi à frente. Estava no 4º ano de medicina, e ele voltou para casa e disse: mãe, eu quero fechar o meu curso de medicina, eu quero ir para o seminário, eu quero ser pastor. É claro que a família não gostou da decisão. É claro que todos disseram: rapaz, termina o teu curso, depois tu vai para o seminário, aí tu vai ser um médico pastor. Ele disse: não, eu vou para o seminário agora. Ele foi para o seminário, terminou o curso antes que eu. Ele era professor do seminário e pastor em uma igreja, e ele estava tremendamente abençoado. Irmãos, é importante entender, como eu falei hoje de manhã, se Deus quer a gente no campo missionário, mande seu filho, que ele vá, porque ele vai se sentir abençoado. Eu tenho certeza que aquele homem, aquele jovem, se tornasse um médico, ele poderia ser o melhor médico do Brasil, o melhor médico do mundo, mas ele nunca ia se sentir abençoado, porque ele estava fora do plano e do projeto de Deus para a vida dele. Saiba disso. Saiba disso. Se você tem filhos ou netos, se ele procurar você dizendo que Deus o vocacionou para ir para o seminário, o apoie, porque ele vai ser uma bênção e vai se sentir uma bênção atuando no reino de Deus. Amém, irmãos? Tem conselhos. Isaías 28, verso 29.
Isso tudo vem da parte do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselho e magnífico em sabedoria. Deixe o Senhor dirigir a sua vida. Entregue a Ele seus sonhos, seus desejos, seus anseios mais profundos. Nós cantamos aqui um hineto, eu acho que domingo passado, que diz assim: a sua hora é perfeita, sua maneira é a mais linda. A sua hora é a perfeita e a sua maneira é a mais linda. E isto é verdade, irmãos. Ou cantamos domingo mentira? Isto é verdade. Quarto lugar, é um rei que é Deus poderoso, nome sobre todo o nome. E é importante a gente entender isso. Entenderemos agora aqui no projetor de imagem algo bem interessante, irmão Dene. Quando a Bíblia fala sobre esse rei, esse título tira o menino da esfera simples do humano e o lança na divindade. Deus forte, Pai eterno. O significado desse título extrapola os limites do tempo e se projeta no futuro. Este nome tem sua explicação no horizonte sem limite. Quando eu digo que esse rei não terá fim, que esse reino é eterno, que ele é Deus, esse rei, o seu reinado não terá fim. Amém, irmãos? Esse reinado não terá fim. É importante entendermos isso. Deus mesmo fez nascer esse menino e lhe põe um nome sobre-humano. Somente Cristo, que é o oráculo de Deus, que é a palavra encarnada de Deus, adquire seu pleno sentido nessa pessoa, nesse rei. Nós podemos dizer sobre Jesus que ele teve um nascimento maravilhoso, admirável. Nós podemos também dizer que ele foi conselheiro na sua pregação. Nós podemos dizer que também ele é Deus poderoso em seu perdão. Em seu perdão. Você tem pecados que você esconde até de você mesmo, que você tem vergonha de falar neste pecado que você tem. Lembre-se de uma coisa: existe o Rei dos Reis, o Senhor Jesus, que Ele quer trazer à tona este teu pecado que tu escondes de ti mesmo. É importante entender também, irmãos, que esse Deus é todo poderoso em perdoar. Podemos dizer sobre Jesus que ele é a carta de perdão mandada por Deus para nos perdoar. Lá em Romanos 5, verso 8, eu gostaria que todos nós lêssemos, mas não apenas para fora, lêssemos para dentro esse texto. Vamos lá. Mas Deus prova seu amor para conosco em que Cristo morreu sendo pecado, irmãos, eu já disse aqui algumas vezes, o pecado ele agride a santidade de Deus. Ou seja, Jesus veio, Deus veio, fez homem, morreu numa cruz para nos perdoar, para perdoar aqueles que agrediam a santidade dele. Jesus veio para perdoar a mim e a vocês que estão aqui. E é necessário que o aceitemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amados, Ele é um Deus que concede sempre o melhor para a salvação dos homens, afundados no lamaçal de pecados que muitas vezes nós estamos. É um Deus poderoso que suja as suas mãos ao trabalhar com o ser humano. Um ser humano marcado por tudo que é odioso para Deus. Meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã,
Permita que Deus se envolva em sua vida de pecado e de miséria. Participe da sua história, para que Ele lave com seu sangue, o sangue precioso, sangue carmesim, todo o seu pecado, e o torne mais alvo do que a neve. Ele deseja perdoar os nossos pecados. Amém. Vamos repetir essa frase para dentro da gente, falando para fora, mas também para a gente. Vamos lá. Ele deseja perdoar os nossos pecados. Ele deseja perdoar os meus pecados. Ele deseja perdoar os teus pecados. 5. Um rei que garante eterna paz. Ele é o príncipe da paz, e está no texto básico que nós lemos. Rei eterno, príncipe da paz. Paz é um sentimento da alma que ninguém pode roubar. Ninguém pode roubar. Está incluído aí todo o descanso que você possa imaginar, todo o contentamento que você possa imaginar, e a felicidade é autêntica do coração. Cristo é nossa harmonia. Ele veio trazer harmonia entre nós e Deus. Em Romanos 5, verso 1, diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos trouxe a paz, e esta paz com Deus, paz que nós sentimos no nosso interior, no nosso coração, que ninguém pode roubar. Tudo que eu tenho aqui podem me roubar, mas a paz do meu coração não pode ser roubada, porque Jesus me deu essa paz, o Rei dos Reis me deu essa paz, e ninguém pode tirar. Glória a Deus por isso, irmãos. Esta paz é algo divino, que ultrapassa todo o entendimento humano. Em Filipenses 4, 7, o texto nos diz: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A história que eu contei do empresário foi verdadeira. E ele parou ali naquele lugar e compôs esta música, que eu gostaria que nós lêssemos juntos, da pessoa que está lá atrás, como o irmão Romildo, até Vitória Raquel aqui na frente. Vamos todos ler compassivamente esta música que aquele homem, dominado por essa paz, fez para o Senhor. Vamos todos, vamos lá. Se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz. Amém, irmãos? Feliz com Jesus sempre sou. É importante entender. E eu pergunto, a lógica nessa paz? A lógica nessa paz, Rosivaldo, de alguém que perde as duas filhas e a mulher no naufrágio de um navio, a lógica nessa paz? Não há. Se eu tivesse perdido a minha mulher e minhas duas filhas, eu não sei o que iria acontecer comigo, mas racionalmente eu iria me desesperar. Mas aquele homem, servo de Deus, que experimentava de uma tremenda paz com o Senhor, pôde fazer essa música: se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Amém? Amém? Sabe por que ele pôde cantar essa música? Porque esta paz que o príncipe da paz oferece para você, meu irmão, meu amigo que está aqui. Pare de brigar com a vida, com o mundo e consigo mesmo. Deixe Deus lhe conceder a paz que o príncipe da paz, Jesus, tem para você. Amém? Para a conclusão, irmãos, da nossa reflexão. Conclusão. Este rei tem o padrão de Deus. Por isso que ele ama a humildade, que ele detesta a soberba,
A pessoa que é orgulhosa jamais vai aceitar Jesus como Salvador. A porta é estreita, é baixinha, e para passar por aquela porta tem que ser alguém humilde de verdade. Não é humilde financeiramente, não. Estou dizendo humilde de verdade, de coração diante do Senhor. Porque tem gente que ganha 50 mil, mas é humilde. Tem gente que ganha um salário mínimo, mas é orgulhoso. Não estou falando de bens materiais, estou falando de humildade de coração, que nós precisamos ter no Senhor. Por isso é que esse rei é do padrão de Deus, não é do padrão humano. Estou certo, Maria José? Dentro do padrão de Deus, nós devemos procurar Jesus com o nosso coração humilde, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, sem Ti eu não sou nada. Senhor, perdoa as minhas falhas. Senhor, eu recorro a Ti porque eu não posso recorrer a ninguém. É esse pedido que eu tenho que fazer ao Senhor. Próximo. Prefere viver entre o povo a viver em palácio. Jesus está aí, tem uma foto de Jesus falando aos discípulos. Ele estava fazendo o que com esses discípulos? Estava aconselhando esses discípulos, estava ensinando esses discípulos, mostrando as verdades da vida. Talvez aí estivesse falando, no Sermão do Monte para esses discípulos, não é isso, Lila? Talvez ele estivesse falando isso, nós não sabemos, mas sabemos que ele estava aconselhando. E a Bíblia diz que ele é maravilhoso, o quê? Conselheiro. É o maravilhoso conselheiro que está ali. O próximo é um rei que trouxe luz às trevas da existência humana. A nossa existência humana é marcada não por luz, mas por trevas. Eu falei hoje na classe de manhã, que eu estava na classe, quando a Bíblia fala corpo em português, só tem a palavra corpo, mas em em grego tem algumas palavras: suma, que é corpo, e sarpes, que é carne, tendência ao pecado. E essa carne, tendência ao pecado, é escuridão, é trevas. Mas Jesus entra dentro dessa existência humana carnal e ilumina as nossas vidas para a glória dele. Amém, irmãos? É rei, e este rei é poderoso em lhe amar e lhe oferecer perdão. Esse rei é poderoso para te amar e te oferecer perdão. Quantas pessoas temos aqui que ela própria não se perdoa a si mesma? Quantas pessoas temos aqui? Que por isso não consegue viver na dimensão, Bárbara, que Deus tem para ela viver. E por último, este rei pode garantir a eterna paz. A eterna paz. E quando diz paz aqui, não é paz de cemitério, não. Paz de cemitério aqui não tem nem zoado, não acontece nada. Não é essa paz, não. É uma paz independente das circunstâncias, independente das lutas, da crise que eu ou você venha passar. Nós vamos ter paz no Senhor. Amém.